Olá, meu nome é Fátima Termos, eu fiz biotecnologia na UFGD, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Bom, o meu trabalho se chama Caracterização Bioquímica de Endoglucanase produzida pelo fungo filamentoso Pycnoporus sanguíneos. As celulases, de modo geral, elas são enzimas que vão catalisar a hidrólise da celulose em açúcares menores, principalmente a glicose. Ela pode ser dividida em 3 grandes grupos, dependendo da sua área de atuação no substrato. As endoglucanases, elas são enzimas que vão quebrar o polímero de celulose, deixando expostas as suas extremidades redutoras e não redutoras. A célula biohidrolase, ou também chamadas de exocelulases, são as enzimas que vão atuar nessas extremidades redutoras e não redutoras e quebrar oligosacarídeos menores, como por exemplo a celubiose. A celubiose vai ser clivada pela beta-glicosidase, liberando 2 unidades de glicose. A principal aplicação industrial das celulases é a produção de etanol de segunda geração, que é o álcool etílico obtido a partir de biomassas lignocelulósicas compostas por celulose, hemicelulose e lignina. A celulose vai fazer a hidrólise dessas fibras em monossacarídeos fermentescíveis, que vão ser convertidas em álcool por leveduras. O principal desafio é econômico, uma vez em que essa etapa de hidrólise enzimática ela ainda é desconhecida e os equipamentos necessários ainda estão em desenvolvimento e são caros. Muitos micro-organismos são capazes de produzir celulases, principalmente espécies fúngicas filamentosas. A espécie fúngica Trichoderma rhizei, ela é a primeira espécie descrita como produtora de celulase e ela é o principal exemplo de comparação quando se tem o estudo de outras espécies posteriormente. A bioprospecção de micro-organismos produtores de celulase é de grande importância industrial para poder suprir a demanda global de produção de biocombustível. Nesse contexto, um micro-organismo pouco estudado ainda é o Pycnoporus sanguíneos. É uma espécie que é encontrada em troncos de árvore. Ela tem propriedades medicinais, ela já é utilizada para tratamento de úlceras, febre, dor de dente e hemorragias. Ela também pode ser chamada de orelha de pau ou urupê. E por ela crescer em troncos de árvore, ela produz celulases e hemicelulases com grande potencial de utilização industrial. Só que, como eu já tinha dito anteriormente, essas enzimas elas têm um custo muito alto de produção. Uma alternativa é fazer o cultivo dos micro-organismos produtores das enzimas em estado sólido, que consiste em cultivar esses micro-organismos em um substrato sólido na ausência ou quase ausência de água. Esse método ele vai apresentar vantagens tanto ambientais quanto econômicas, no sentido em que ela possibilita a utilização de resíduos agroindustriais que são reutilizados ao invés de serem descartados no meio ambiente. E também ela tem um grande potencial de maior produção, uma vez que ela simula o ambiente natural do micro-organismo. O objetivo desse trabalho foi caracterizar bioquimicamente a enzima endoglucanase produzida pelo cultivo em estado sólido do fungo filamentoso Pycnoporus sanguíneos, pela determinação do pH e temperatura ótimos de atividade catalítica, assim como determinar sua faixa de pH e temperatura de estabilidade. Como eu já havia dito, o micro-organismo utilizado foi Pycnoporus sanguíneos. Ele foi isolado do Cerrado Douradense, enviado para a Micoteca URM para identificação, que fica na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi armazenado no UFGD, no Laboratório de Enzimologia e Processos Fermentativos. Ele foi cultivado em meio salmouragem dextrose agar a 28 graus Celsius durante 96 horas. Após esse período, ele foi armazenado a 4 graus Celsius. O cultivo em estado sólido foi feito em Erlenmeyers de 250 ml, com adição de 5 ml da suspensão em 5 gramas de farelo de trigo, o que gerou 5 mg de massa micelial por grama de substrato seco. A extração da solução enzimática foi feita após 120 horas de cultivo a 25 graus Celsius. Para a determinação da atividade enzimática, foi utilizado como substrato o carboximetilcelulose 3%, também chamado de CMC,
Essa reação ela foi paralisada pelo método DNS e o açúcar redutor liberado foi quantificado 540 nanômetros em espectrofotômetro. A atividade enzimática foi expressa pela quantidade de enzima que produz 1 micromol de produto por minuto. Para a caracterização da enzima em relação aos efeitos do pH, foi medida a atividade da enzima a 50 graus Celsius em pH variando entre 3 e 8, e a sua estabilidade foi medida após a incubação por 24 horas em pH variando entre 3 e 10,5. Em relação aos efeitos da temperatura, foi dosada a atividade enzimática no pH ótimo da enzima, com a temperatura variando entre 30 e 85 graus Celsius. E a termoestabilidade foi medida após a incubação durante 1 hora, com a temperatura variando entre 30 e 80 graus Celsius. A enzima ela apresentou atividade ótima em pH 5, que é um valor aproximado de outros resultados obtidos de endoglucanases fúngicas em trabalhos anteriores. Já o seu pH de estabilidade foi na faixa de 3 a 8, em que ela manteve mais de 80% da sua atividade original, que é bem maior do que as atividades de endoglucanases fúngicas encontradas na literatura. A enzima apresentou temperatura de atividade enzimática ótima a 70 graus Celsius, diminuindo drasticamente a sua atividade após os 80 graus Celsius. É uma temperatura bem maior do que ocorre normalmente em enzimas de fungos mesófilos. E ela também teve uma termoestabilidade maior do que é encontrado na literatura e do que é comum para os fungos mesófilos. Ela manteve mais de 80% da sua atividade enzimática até os 60 graus Celsius. Uma enzima com termoestabilidade alta, ela é boa, ela é positiva industrialmente e ela é incomum para esse tipo de micro-organismo. Bom, a enzima ela apresentou estabilidade e propriedades estruturais extremamente interessantes para aplicação em processos industriais, uma vez que se mantém estável em pH ácido em altas temperaturas, o que contribui para uma redução dos riscos de contaminação microbiana, sem perder sua estabilidade estrutural e funcionalidade. Essas são as minhas principais referências. E é isso. Eu gostaria de agradecer a organização do evento por me permitir falar um pouquinho do meu trabalho. Agradecer ao professor orientador Rodrigo Leite. Agradecer a Geisa, que me ajudou e me ensinou bastante no laboratório. E a todas as meninas que ajudaram de alguma forma a fazer esse trabalho acontecer. É isso.